Olá pessoal, vejamos agora este problema sobre movimento uniforme. Uma partícula material se move ao longo de uma reta e tem suas velocidades descritas no gráfico abaixo. Determine a velocidade média da partícula ao longo dos 6 segundos durante os quais ela foi monitorada. Bem, então vejamos que inicialmente esse exercício nos põe a observar um gráfico e a tirar informações desse gráfico, né? Então podemos começar informalmente descrevendo o que podemos ver aqui nesse gráfico, né? Podemos ver que durante 2 segundos, os 2 segundos iniciais, a partícula teve uma velocidade constante de 15 metros por segundo. Depois, durante 1 segundo, numa segunda etapa, ela teve uma velocidade de menos 10 metros por segundo. E numa terceira etapa, durante 3 segundos, ela desenvolveu uma velocidade constante de 5 metros por segundo. Ok? Então este é um resumo do que a gente pode observar nesse gráfico, tá bem? Dando sequência, a gente então vai organizar essas 3 etapas, as informações dessas 3 etapas, da seguinte maneira. Escrevamos aqui 3 etapas. Etapa 1, nós temos T inicial igual a 0, T final igual a 2, velocidade igual a 15 metros por segundo. Na etapa 2, nós temos o tempo inicial igual a 2, o tempo final igual a 3 e a velocidade de menos 10 metros por segundo. Uma velocidade negativa, como sabemos, indica que a posição está diminuindo, o número da posição. Tá certo? Então a partícula está se deslocando para a região negativa da reta. Finalmente, etapa 3. O tempo inicial é o tempo 3 segundos. O tempo final é o tempo 6. 6 segundos termina, né? E a velocidade vale 5 metros por segundo. Vale chamar a atenção aí para essa competência de ler as escalas do gráfico, né? O retângulo elementar que forma as divisões desse gráfico, ele tem 1 segundo na largura e tem 5 metros por segundo na sua altura. Ok? Bem, então, colocado dessa forma, essas 3 etapas, a gente agora pode partir para descobrir os deslocamentos que acontecem durante essas 3 etapas. Então, vejamos quem é ΔS1. Ou seja, ΔS, de modo geral, será dado pela velocidade vezes ΔT, no movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante. Dessa maneira, ΔS1 será dado pela velocidade na etapa 1 vezes o ΔT, que é tempo final, menos o tempo inicial dessa etapa 1. Ou seja, isso aqui equivale a 15 vezes 2, que resulta em 30 metros. Então a partícula teve um aumento na sua posição em 30 metros, posto que 30 metros é um número positivo. ΔS2, na segunda etapa, será dado pela velocidade da partícula na segunda etapa, que é menos 10. Essa etapa dura 1 segundo, né? O que será visto pela
diferença do tempo final, 3, menos o tempo inicial, 2. Portanto, nós temos menos 10 vezes 1, que dá menos 10 metros. Ou seja, um deslocamento no sentido oposto ao da primeira etapa. O ΔS3 será dado pela velocidade que a partícula teve na etapa 3, vezes o intervalo de tempo, que é tempo final, menos o tempo inicial. Isso aqui vai dar 15 metros. Então nós sabemos que na sequência dos 6 segundos, a partícula teve um movimento progressivo para a direção positiva da reta, um movimento retrógrado e depois um movimento progressivo também. Se deslocou 30 metros na primeira etapa, menos 10 metros na segunda etapa e 15 metros na terceira etapa. Com isso, a gente pode calcular qual é o deslocamento total que a partícula experimentou nessas 3 etapas ao longo de todo o processo. Isso será dado por 30 menos 10 mais 15, que resulta em 35 metros. E como essa etapa demorou 6 segundos, ou seja, ΔT total é igual a 6 menos 0, que dá 6 segundos, a velocidade será dada por 35 dividido por 6, que resulta aproximadamente em 5,83 metros por segundo. Então, este é o resultado da velocidade média no processo 5,83 metros por segundo, no processo descrito por este gráfico que vemos aqui. Ok? Com isso, então, a gente chega ao fim do problema. Um abraço a todos.